Olá, tudo bem com vocês? Que alegria estar participando desse evento. Muita gratidão. Vou compartilhar uma história muito interessante. Um belo dia, o pai chega em casa cansado, aí quando ele abre a porta de casa, ele vê a filha dele sorrindo, com aquele sorriso gigantesco. A filha sai correndo, pula nos braços do pai e fala: Papai, papai, eu quero ser uma ativista. Ele respira fundo, coloca ela no chão e fala: Filha, eu não sou preconceituoso, mas filho meu não vai ser ativista não. Mas afinal, o que é ser um ativista? Eu vou contar a história de como eu me tornei um ativista e vou fazer um convite para você. Em meados de 2008, no meio da crise do mercado financeiro, o banco que eu trabalhava resolveu fazer uma demissão em massa, demitir várias pessoas. E para um gestor, uma das coisas mais difíceis é demitir alguém. Nossa, eu tenho uma dificuldade gigantesca para demitir. Até que chegou naquele dia que eu tinha que demitir várias pessoas. Eu cheguei no escritório, coloquei as minhas coisas em cima da mesa e fui andando quase que de forma invisível até a sala de reunião, pensando o que eu vou falar com cada uma dessas pessoas. Aí eu sentei na sala e chamei a primeira pessoa. Era alguém que eu gostava muito. Ele sentou na minha frente e eu, suando, fiz o primeiro desligamento. Depois eu chamei outra pessoa e mais outra e fui desligando uma pessoa atrás da outra. Até que chegou na hora do almoço, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer mais demissões. Por conta disso, muitas empresas consideram as pessoas um custo. Ou pior, as empresas consideram muitas vezes as pessoas um mal necessário. A incoerência é tão grande que muitas vezes as pessoas aplaudem, o mercado aplaude quando uma empresa faz uma demissão coletiva. Como assim? Sim, a empresa vai lá e demite várias pessoas e o mercado fala: olha que legal, essa empresa demitiu gente. Esse é um olhar tóxico, é um olhar danoso para o ser humano. Por conta disso, em 2009, eu resolvi montar uma empresa que olhasse para a felicidade das pessoas, que olhasse o ser humano de verdade. E quando você monta uma empresa, a primeira coisa que você precisa é cliente. Sem cliente você não vai a lugar nenhum. E aí, rapidamente, eu consegui um cliente. E a alegria, a felicidade, quando você consegue o primeiro cliente, é muito grande. E esse cliente também ficava no Rio de Janeiro. Até que um belo dia, esse cliente me chamou para uma reunião no Rio de Janeiro. E no começo, você sabe como que é. Você não tem dinheiro, você tira o dinheirinho daqui, ali, paga passagem. Cheguei nessa reunião. E essa reunião ele me chamou para falar que o negócio não ia para frente. Custava ter me ligado, mas hoje em dia é engraçado, mas na época não foi tanto. Mas eu comecei a pesquisar muito felicidade. Levar mais esse tombo não era o que ia me tirar do prumo, do meu propósito de levar felicidade para as pessoas. E quanto mais eu estudei felicidade, eu comecei a entender algumas coisas que a gente achava e que a gente aprendeu que era de uma forma um pouco diferente. A gente aprende, por exemplo, que você vai trabalhar vários anos da sua vida para um belo dia você chegar no Olimpo dourado chamado sucesso, para então você ser feliz. E será que é verdade essa equação de trabalhar a vida inteira para ser feliz lá na frente? Então, a ciência mostra pra gente que não é bem por aí não. O primeiro passo é você ser feliz, no aqui, no agora. E aí sim você vai trabalhar mais, vai trabalhar melhor, para depois você atingir o tal do sucesso. Mas mesmo que você não atinja esse tal sucesso que o mercado tanto quer, vai ter sido muito melhor. Mas espera aí, João. Investir na felicidade das pessoas dá mais lucro? Dá mais produtividade? Olha, eu acho que sim. Mas imagina a seguinte cena. A gente pega os principais cientistas do mundo, coloca todos eles sentadinhos, um do lado do outro, e deixa eles trancados. 1, 2, 3, 5 meses, o tempo que for necessário. E depois você pergunta para eles, e eles falam para você, ó, descobrimos que pessoas com raiva e pessoas tristes produzem mais e dão mais lucro. Por isso você teria uma empresa com pessoas com raiva e que para darem mais lucro não faz sentido. E como fazer então para uma empresa ser feliz? O que a gente tem que fazer? A gente foi atrás, a gente começou a estudar e a gente definiu 10 valores muito fortes. Valores que não são tão comuns, especialmente no mercado financeiro. Valores como pratique a gratidão. E o que é gratidão? É você reconhecer as coisas boas da vida. Quanto mais grato você for, mais feliz você vai ser. Valores como sorria e faça sorrir. Quem foi que inventou que a gente não pode sorrir no trabalho? Valores como espalhe gentileza, engrandeça as relações, olha que coisa linda. Valores como celebre, a importância de a gente celebrar a vida.
E quando a gente fez 10 anos de empresa, a gente levou todo mundo para Disney. Mas por que vocês levaram todo mundo para Disney? Um dia eu estava andando lá, na Disney, com minha família, com minhas filhas, com minha esposa, até que eu vi aquele castelo na minha frente. E veio um desejo muito forte de que todo mundo que trabalha comigo tivesse aquela oportunidade de estar naquele lugar, naquele momento. Por que só eu tinha aquele privilégio de estar lá? Aí depois, quando a gente voltei para o escritório, eu comecei a olhar e a gente faz uma pergunta para todo mundo que trabalha com a gente. Que a pergunta é a seguinte: que experiências você quer ter na sua vida? Sim, a gente como empresa, a gente se preocupa mesmo com o ser humano. E para minha surpresa, várias pessoas tinham esse desejo, tinham esse sonho de ir para Disney também. Eu até trouxe aqui, ó, os vários papéis de pessoas que realmente queriam ir para Disney. Poxa, vamos levar todo mundo para lá. E quando a gente levou, foi muito forte. As pessoas foram como colegas e voltaram como amigas. E teve um momento, quando estávamos todos na frente daquele mesmo castelo, ouvindo os fogos de artifício, vendo os filmes, aquela música, que eu olhei para o lado e vi uma pessoa chorando, olhei para o outro e vi outra pessoa chorando. De repente eram 60 pessoas chorando, muito forte. Aquilo foi muito emocionante, arrepiou demais. E aí eu entendi que toda empresa tem que ter como meta, como objetivo, fazer as pessoas felizes. E eu entendi que era um ativista. E o que é um ativista? O ativismo é o propósito colocado em ação. Ativista é aquela pessoa que tem um propósito muito forte e que age em prol desse propósito. Depois, voltando, eu comecei a olhar para o lado e vi que tinham várias empresas que também se preocupavam com a felicidade das pessoas. Olha que coisa bonita! Mas várias dessas empresas tratavam muito mal os fornecedores. Empresas que pagam os fornecedores depois de 3, 4, 5, 6 meses. Mas peraí, qual que é a lógica de você tratar bem as pessoas dentro de casa e pagar um fornecedor depois de 6 meses? Você vai quebrar alguém e o mercado aplaude isso. É a mesma coisa que você tratar super bem a sua família, as suas filhas, deixar elas super felizes, aí um belo dia você dá uma motosserra para cada uma delas e fala: crianças, vamos derrubar as árvores. Isso não faz muito sentido, né? Isso não é ativismo, isso é egoísmo. E de onde que isso foi fortalecido? Em 1970, um economista na época muito aplaudido chamado Milton Friedman, ele fez um artigo, e nesse artigo dele, que ficou muito conhecido, o título é o seguinte: a responsabilidade social da empresa é aumentar os seus lucros. Sim, ele falou que a responsabilidade social da empresa é somente aumentar o lucro. Mas quando você está olhando só para o lucro, você está ajudando só uma das partes, que é o acionista. Você está esquecendo dos fornecedores, dos trabalhadores, do meio ambiente. Qual que é a lógica disso? E o mercado começou a aplaudir. Aplaudir quando você demite, aplaudir quando você aperta um fornecedor. Nós precisamos redefinir o capitalismo. Nós precisamos olhar o capitalismo de outra forma. De forma que o lucro seja uma necessidade. O lucro não seja uma finalidade. Como assim o lucro é uma necessidade e não uma finalidade? Eu gosto muito do exemplo de um cara chamado Simon Sinek. O Simon Sinek ele fala que uma empresa é como um carro. O que é um carro? O carro foi feito para levar as pessoas de um lugar até o outro. E o carro ele precisa do quê? De combustível. O carro não foi feito para ter combustível. Assim como uma empresa, ela foi feita para transformar algo, para criar algo, para vender um serviço, um produto. E ela precisa de lucro para sobreviver. Só que ela não existe para ter lucro e, por sinal, ela tem um produto. Não, é o contrário. A gente inverteu toda essa lógica. Eu, como ativista, eu faço uma analogia. Imagina que o planeta Terra, todo mundo, é só uma empresa. Todos fazemos parte da mesma empresa, em que os trabalhadores são todos os seres humanos. O nosso fornecedor é a natureza. O nosso produto é o bem-estar. E os nossos clientes são os nossos filhos. Imagina essa única empresa. Se você começar a apertar o fornecedor, você destrói a natureza. Você destrói essa empresa também. Numa empresa, como eu falei, você tem que ter pessoas felizes. Não faz sentido numa empresa se uma área está indo super bem e outra está morrendo de fome. Se a área de vendas está bem, a área financeira está mal. Por isso, nesse planeta Terra, não faz sentido que uma pessoa morra de fome. Quanto mais 800 milhões de pessoas que morrem de fome hoje em dia. Nós temos que olhar, fazer parte da mesma turma, do mesmo grupo. Por isso eu quero te convidar a ser um ativista. A olhar o mundo como uma só empresa.
a valorizar mais as pessoas do que o dinheiro. E se um dia uma das minhas duas filhas chegar para mim e falar: papai, papai, eu quero ser um ativista, eu vou olhar para elas e vou falar: filha, muito obrigado. Seja uma líder ativista. Seja uma líder que o mundo precisa. Gratidão.